Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Wagner e eu sou um dos fundadores da MobKits. Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês como é fácil e divertido montar, brincar e aprender com nossos kits. Vamos nessa? Nesse vídeo eu vou ensinar como a gente monta o nosso robô seguidor de linha. Já imaginou um robô andando por aí numa estrada sem se perder? Pois então é só montar um caminho e deixar que ele faz o resto. Mas antes a gente precisa montar. Vamos começar? Essas são as peças que nós precisamos para montar o nosso robozinho seguidor de linha. Precisamos do robozinho básico montado, 6 peças X1, 1 A4, 2 A5, 2 A6, 2 peças E0, 12 porcas comuns, 6 parafusos de 10 mm, 6 parafusos de 12 mm. E aqui nós vamos precisar de 2 sensores infravermelho. São aqueles sensores que têm a luzinha transparente e a luzinha preta na ponta. E 2 cabos de 3 vias, observando que estes cabos são adesivados e eles contêm essas setinhas azuis. Depois nós vamos entender para que elas servem. Nosso primeiro passo é utilizar as peças A5 e A6 e colocar a A6 dentro deste corte, de forma que nós tenhamos um furo para cada lado. Este conjunto nós vamos encaixar na nossa peça A4. Esses 2 dentes encaixam nesses 2 retângulos, desta forma. Observando que a palavra MobKits aparece aqui e a parte inclinada fica no lado oposto. Nesse conjunto eu preciso encaixar agora as minhas peças X1. Uma X1 embaixo da A6 deste lado e mais uma X1 embaixo da A6 deste lado. Se for necessário, eu posso usar a ferramenta para alinhar essas peças. Depois disso, eu faço a fixação com 2 parafusos de 12 mm. Seguro os 2 parafusos e do outro lado eu coloco 2 porquinhas. Lembrando que neste ponto eu não devo fazer o aperto máximo com a minha mão, pois a minha peça 6 faz aquele efeito gangorra. Então eu seguro as porquinhas agora do outro lado, aperto um pouco de um lado e um pouco do outro. Repito o procedimento até terminar. Agora eu repito a fixação da A5 e A6 no outro lado. A6 encaixada na A5, um furo de cada lado. A 5 e a 6 encaixam exatamente ao lado do conjunto anterior. E novamente eu preciso observar a inclinação, apontando para o lado contrário do MobKits. Embaixo da 6, uma X1 de cada lado. Um parafuso de 12 de cada lado. Seguro os parafusos e prendo as porcas. Seguro as porcas e aperto o parafuso de novo, um pouco de cada lado. Pronto, meu conjunto A4, A5, A6 está montado. Posso deixar ele reservado e agora nós vamos fazer a fixação dos nossos sensores. Então eu pego uma peça E0 e eu coloco o meu sensor desta forma, com as luzes transparente e preta apontando para baixo neste caso. E aqui é importante observar que deste lado aparece o E0. Eu faço a fixação deste sensor com um parafuso de 10 mm entrando pelo lado do sensor. Do outro lado, eu faço a fixação com a porca. Outro ponto importante para observar aqui é que eu preciso deixar o sensor alinhado com a madeirinha. Ele não pode ficar passando da madeira e também não pode ficar longe da borda da madeira. A posição ideal é luzes alinhadas com a borda da madeira. Depois de fazer o alinhamento, eu seguro a porca e aperto o parafuso.
este conjunto está pronto. O próximo eu preciso montar de forma que ele fique espelhado com o primeiro. Então eu vou encaixar o sensor nesta posição. E faço o mesmo alinhamento e prendo também com um parafuso de 10 milímetros. Confiro se está bem alinhado e aperto o parafuso. De novo, eu preciso ter aqui as duas peças espelhadas, um bracinho para cada lado. Agora eu vou fazer a fixação deste conjunto nesse conjunto. Para isso, eu coloco a minha peça E0 entre as duas A5 e eu vou encaixar de forma que o meu sensor fique para o lado de fora. E para fazer essa fixação, eu utilizo mais um parafuso de 10 milímetros. Começo prendendo na ponta. Coloco o parafuso por este lado, seguro e coloco uma porquinha. E uso a ferramenta para apertar. Agora eu faço a fixação do meu segundo parafuso, na outra extremidade. Seguro o parafuso e coloco a próxima porquinha. E aperto com a ferramenta. Pronto, primeiro sensor colocado. Só mais um aperto. Tudo certo. Vamos ao segundo sensor. Mesma regra. Entra entre as duas A5, sensor para o lado de fora e um parafuso de 10 milímetros na extremidade. E a fixação com a porca. Segundo parafuso de 10 milímetros na outra extremidade. Seguro o parafuso e coloco a minha próxima porquinha. Feito isso, uso a ferramenta. Pronto, meus dois sensores estão fixados. As peças E0 entre as peças A5, os parafusos entram por este lado, o sensor fica apontando para fora, nos dois lados. Agora eu preciso fixar este conjunto no meu robozinho básico. Para isso, eu coloco um parafuso de 12 nessa extremidade, seguro o parafuso, coloco uma X1 neste parafuso. Este parafuso vai encaixar neste furo. Feito isso, basta segurar o parafuso e colocar a próxima porquinha. Na outra extremidade, eu faço o mesmo procedimento. Coloco uma X1, coloco a A4 em cima, um parafuso de 12 e do outro lado a porquinha. Agora eu posso segurar as porcas e apertar com a ferramenta. A parte da fixação está finalizada. Agora eu preciso fazer a conexão dos meus cabos. Então, o cabo com a setinha azul para o lado de fora, eu faço a conexão no meu sensor. A outra extremidade eu deixo solta por enquanto. O outro cabo, mesma regra. Setinha azul apontando para fora e encaixo no sensor. A outra ponta, por enquanto, fica solta. O sensor alinhado com o motor da direita, eu preciso conectar na minha plaquinha aonde diz sensor 3, nessa extremidade. Sensor 3, sensor alinhado com o motor da direita. O sensor alinhado com o motor da esquerda, eu preciso conectar aonde eu tenho a descrição sensor 2. Pronto. Fixação finalizada, cabos conectados. Este é o momento em que eu ligo o meu robozinho e antes de fazer a conexão com o aplicativo e começar a utilizar meu robozinho, é importante saber que neste sensor nós temos luzes indicadoras. Uma das luzes nos mostra que o sensor está energizado, ou seja, ele está ligado.
A outra luz que está apagada agora indica o funcionamento do sensor. Neste caso do sensor infravermelho, quando eu coloco a minha mão na frente, a segunda luz acende, indicando que o sensor funcionou. Esta regra vale dos dois lados. Uma luz indicando que o sensor está energizado e a outra luz apagada só acende quando eu coloco um objeto na frente, neste caso eu faço o teste com a minha mão. Outro ponto importante é saber que existe um ajuste de sensibilidade neste sensor. Nessa caixinha azul eu tenho uma espécie de parafuso muito sensível que eu posso ajustar a sensibilidade do meu sensor. Isso significa que eu posso ajustar a distância em que o sensor percebe um objeto. Neste caso, ele percebe a minha mão nessa distância, mas eu posso aumentar ou diminuir essa distância. Vamos a um exemplo. Eu encaixo a minha ferramenta, vou girar suavemente para a esquerda. Ele passa a perceber minha mão agora uma distância menor. Para que eu possa utilizar este robozinho como um seguidor de linha, eu preciso fazer o ajuste de forma que ele fique pouco sensível, ou seja, ele só pode enxergar a minha mão quando ela estiver bem perto, certo? E eu preciso repetir esse ajuste nos dois sensores. Agora, outro ponto bem importante do entendimento deste robozinho é que na luzinha transparente é o local por onde sai a luz infravermelha. Se eu não tenho nenhum obstáculo na frente, a luz sai daqui e vai embora. Quando eu coloco um obstáculo na frente, a luz bate e volta para a luzinha escura. É desta forma que o sensor consegue identificar se há algum objeto na frente ou não. Mas há um ponto bem importante. Quando eu coloco qualquer objeto que reflete a luz, ele consegue perceber. Quando eu coloco um objeto que tem uma cor escura, essa cor escura absorve a luz. Então não importa a distância que eu coloque, o meu sensor não responde. Com qualquer outro objeto que reflete a luz, ele responde. Com esta fita preta, ele não responde. E é baseado neste comportamento que a gente vai fazer o teste do nosso robozinho. Então eu acesso o seguidor de linha. Viro o meu celular e aqui eu posso controlar ele manualmente da mesma forma que eu controlei o meu robô de sumô ou o robô básico. Mas neste caso eu vou ir direto para a parte do sensor, que é o que nos interessa. Eu ativo o meu robozinho e mantenho a chave na posição segue linha. Antes de pressionar o botão sensor off para que eu possa ligar o sensor, para esse tipo de teste eu preciso diminuir a velocidade, pois eu preciso que o meu robozinho tenha tempo de reação. No momento em que ele escapa do trajeto, ele precisa ter tempo de reagir para conseguir voltar para o trajeto. Se eu deixo a velocidade no máximo, ele não consegue reagir a tempo. Ajustei a velocidade e ligo o sensor. Neste caso, ele consegue seguir a linha corrigindo a rota. Com esse robô, vocês aprenderam como funciona o sensor infravermelho. E agora eu vou dar alguns exemplos de onde a gente pode encontrar ele no nosso dia a dia. Vocês já chegaram num shopping ou numa loja e a porta abriu sozinha? Pois lá naquela porta tem um sensor do mesmo tipo. Vocês já foram lavar a mão ou secar a mão e quando vocês colocaram a mão embaixo, os dispositivos ligaram sozinhos? Lá também tem sensor infravermelho. Você conhece algum outro equipamento que usa sensor infravermelho? Coloca nos comentários aqui pra gente. E aí, curtiram? Então não esquece de deixar um like e se inscrever no nosso canal para acompanhar todas as novidades e não perder nenhum dos nossos lançamentos. Até a próxima!